Você já se sentiu chamado a fazer algo que parecia impossível? Noé ouviu a voz de Deus em um mundo onde ninguém mais acreditava, e mesmo assim obedeceu. Agora, imagine a pressão que ele enfrentou. O que você faria se Deus te pedisse para fazer algo que ninguém mais entende? Fique comigo, porque hoje vamos descobrir como a obediência em tempos de incerteza pode mudar tudo. E mais importante, como isso pode ser a chave para vencer as maiores tempestades da vida. A história de Noé começa num tempo de caos e desobediência total. Gênesis 6 nos mostra que a humanidade estava corrompida, e Deus, entristecido, decide limpar a terra. Mas, em meio a essa escuridão, Noé encontra graça aos olhos do Senhor. Não porque ele era perfeito, mas porque ele andava com Deus, mesmo quando ninguém mais fazia isso. Imagine o cenário, todos ao seu redor vivendo em pecado, e Deus te chama para construir uma arca gigantesca, enquanto nem sinais de chuva existem. Para muitos, isso seria loucura, mas para Noé, era obediência. Essa é a primeira grande lição. Às vezes, Deus nos chama para fazer coisas que parecem irracionais para o mundo, mas são parte de um plano maior. Eu me pergunto, será que nós teríamos a coragem de ouvir e seguir a voz de Deus quando tudo ao nosso redor nos diz o contrário? Noé confiou, e essa confiança mudou a história. É essa fé, mesmo no impossível, que precisamos ter hoje. Agora, pense um pouco nas emoções que Noé deve ter enfrentado. Ele era humano, como eu e você. Imagine o peso de construir uma arca gigantesca, dia após dia, enquanto as pessoas ao redor zombavam, chamavam de louco e questionavam a sua sanidade. Noé sabia que estava obedecendo a Deus, mas isso não eliminava as dúvidas e o cansaço que ele deve ter sentido. E não era uma tarefa de uma semana ou um mês, foi um projeto que levou anos. A obediência muitas vezes vem com um custo alto. Às vezes, obedecer a Deus significa enfrentar o ridículo, perder amizades, ou até mesmo abandonar planos pessoais. E é aí que precisamos lembrar que a obediência não depende do que os outros dizem, mas do que Deus nos chama a fazer. É um teste de fé, de confiança. Noé escolheu pagar o preço, e eu me pergunto, nós estamos dispostos a pagar o preço da obediência? Seguir a Deus nem sempre é fácil, mas o fruto dessa obediência sempre vale mais do que qualquer sacrifício que fazemos. Mas Noé não estava sozinho nessa jornada. Ele tinha sua família com ele, sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Pense nisso, enquanto Noé construía a arca, sua família também acreditava, confiava e participava. Não foi apenas um ato individual de fé, foi uma fé coletiva, que envolvia sacrifício de todos. Imagine o diálogo em casa, a pressão de seguir um plano tão incompreensível, e ainda assim, permanecerem unidos. Isso nos ensina algo poderoso. A fé, quando vivida em comunidade, principalmente em família, tem uma força ainda maior. O apoio da família de Noé foi fundamental para cumprir o chamado de Deus. E hoje, muitas vezes, a nossa fé pode ser desafiada dentro do nosso lar, onde as opiniões e as pressões do mundo entram. Será que estamos buscando a Deus em união com aqueles que amamos? Como cristãos, precisamos cultivar a fé em nossos lares, porque quando a tempestade vier, e ela virá, será a nossa unidade em Deus que nos manterá de pé. Noé liderou sua família em fé, e eles também obedeceram. Que exemplo incrível para todos nós! Agora, vamos pensar em como deve ter sido a vida dentro da arca. Foram 40 dias de chuva, mas eles ficaram lá dentro por muito mais tempo, esperando o dilúvio passar. Imagine estar confinado com sua família, cercado de animais, sem saber quando exatamente tudo iria acabar. A arca, que foi um lugar de salvação, também deve ter sido um lugar de incerteza e desafios. Isso me faz refletir sobre as nossas próprias arcas, momentos em que estamos isolados, sem respostas claras, apenas confiando na promessa de Deus. Talvez você esteja vivendo algo assim agora, em meio a uma tempestade, sem saber quando a saída virá. A vida dentro da arca nos ensina sobre paciência, fé e esperança. Deus não prometeu a Noé uma viagem tranquila, mas prometeu que ele chegaria ao destino. E o mesmo acontece conosco. Deus nunca prometeu que não haveria dificuldades, mas ele garantiu que, no final, estaríamos seguros em suas mãos.
Noé e sua família precisaram confiar que Deus sabia o tempo certo para tudo. E nós, estamos dispostos a esperar no tempo de Deus, mesmo quando parece que estamos presos na arca por mais tempo do que gostaríamos? Quando o dilúvio finalmente terminou e a arca pousou em terra firme, Noé e sua família saíram para um mundo completamente renovado. A obediência deles não foi apenas para salvar suas próprias vidas, mas para que um novo começo fosse possível. Esse é o propósito da obediência, ela sempre gera frutos, mesmo que não possamos ver de imediato. O ato de confiar e seguir a Deus, mesmo nas incertezas, abre caminho para novos tempos, para bênçãos que só Ele pode trazer. Muitas vezes, pensamos que a obediência é algo pessoal, que só afeta a nossa vida. Mas, assim como Noé, nossa obediência tem o potencial de impactar gerações. Deus fez uma aliança com Noé e sua descendência, e tudo isso começou com um simples sim àquilo que parecia impossível. Quando obedecemos, estamos plantando sementes de fé que podem transformar o futuro. Então, hoje, lembre-se, cada ato de obediência a Deus tem um propósito muito maior do que imaginamos. Ele não desperdiça nada. O que você está disposto a sacrificar agora, em obediência, pode ser a chave para um novo começo, uma nova promessa que Deus deseja cumprir na sua vida e na vida daqueles que você ama. Então, como podemos aplicar a história de Noé nas nossas vidas hoje? A resposta é simples, mas desafiadora: obediência. Deus ainda nos chama para confiar em Ele, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que obedecer a Deus parece impossível, como se estivesse construindo uma arca em meio a um deserto. Mas lembre-se, a obediência de Noé o levou à salvação, e a sua obediência também trará frutos no tempo certo. A aplicação prática para nós é clara: obedeça a Deus nas pequenas e grandes coisas. Pode ser difícil, pode não fazer sentido agora, mas Ele está no controle. Ore, peça orientação, e dê passos de fé, confiando que Deus nunca falha. Assim como Noé viu a promessa de Deus se cumprir após a tempestade, você também verá. Deus é fiel. Continue caminhando, continue construindo, continue obedecendo, porque a salvação e as bênçãos estão a caminho. Vamos orar juntos para que Deus nos dê forças para permanecer fiéis, assim como Noé fez. Se você se sentiu tocado por esta mensagem e deseja aprofundar sua fé, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão inspiradora. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir sobre a importância da obediência em tempos de incerteza. Vamos juntos construir uma comunidade de fé, assim como Noé e sua família, apoiando uns aos outros em nossa jornada espiritual. E lembre-se, cada passo de obediência conta. Deixe seu comentário abaixo sobre como você está aplicando essa mensagem na sua vida. Que Deus te abençoe.